Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping, primeiro piso, em Santos. Grande abraço, amigo internauta. Está no ar mais um Pronto, eu falei. O seu encontro semanal com as principais notícias, informações e personagens do mundo do futebol. Hoje é um programa diferente. Eu já estou conversando demais com esse convidado, ele tem uma agenda extremamente concorrida, eu até entendo o porquê, ele vai explicar ao longo do programa. E a gente recebeu muitos contatos dos nossos amigos internautas, através do Twitter, Facebook e Instagram, para entrevistarmos o supervisor do futebol profissional, o Thomas, né? E para entrevistar aquele que é o responsável pela base santista desde outubro do ano passado. E o nosso convidado hoje é o Jorge Andrade, que tem um vasto currículo no futebol brasileiro, já trabalhou no Internacional de Porto Alegre, trabalhou no futebol catarinense e agora está colocando os seus serviços à disposição do Santos Futebol Clube. Tudo bom, Jorge? Satisfação aí? Satisfação. Obrigado por você ter aceito o convite. O Jorge, amigos, eu conheci há pouco tempo, só quando ele veio desembarcar na base do Santos, ele procurou informações. Mas eu tive um contato um pouco maior porque eu fui acompanhar a Copa Santiago Sub-17. O Jorge assistiu algumas partidas lá e o Jorge está fazendo uma reestruturação do Santos. Trabalho não falta, né, Jorge? Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho da base do Santos, do trabalho que a gente já vem realizando e que a gente planeja aí estar acontecendo no andar da temporada. Chegamos em outubro, né, a convite do professor Paulo Autuori, juntamente com o diretor técnico, o William Thomas, né? E já na chegada a gente já começou um processo de diagnóstico importante de situações que a gente acredita que deveriam ser alteradas e colocadas em prática dentro do nosso plano de ação. E já estamos executando algumas ações importantes e o cronograma do plano de ação do projeto esportivo perante as categorias de base já está em andamento. Jorge, eu costumo dizer há muitos anos que uma das poucas coisas que salva o Santos é a base. Mas a base do Santos passou por alguns momentos difíceis e nos últimos anos, eu que viajo pelo Brasil todo, a gente ouvia muito assim: o Santos agora só tem camisa. Como é que é você chegar nessa condição num clube da grandeza do Santos, que você sabe que a tua responsabilidade é enorme, porque o Santos não tem as mesmas condições que um Flamengo, não tem o mesmo apelo durante a mídia, perante a torcida para vender produtos, e vive basicamente até por necessidade de jogadores oriundos da base. Como é que é abastecer o time profissional e ao mesmo tempo tendo que fazer uma reestruturação? A tradição, nós que somos do mercado e conhecemos já há alguns anos trabalhando em formação, a tradição do Santos sempre foi muito grande em revelar atletas, né? Faz parte da história do clube revelar jovens talentos desde a época de Pelé e outros que vieram mais recente, né? Então é meio que uma obrigação do gestor que está aqui fornecer e dar condições para que esses jovens possam sim chegar à equipe principal. O nosso projeto prevê que nós vamos desenvolver o atleta para que a gente consiga desenvolver o coletivo. Às vezes as pessoas confundem simplesmente porque ganhou um campeonato, porque foi campeão, um exemplo da Copa São Paulo, e simplesmente não colocou nenhum jogador na equipe principal. Nós queremos sim desenvolver o atleta, desenvolver o indivíduo para desenvolver o coletivo e com isso sim ter resultados dentro de campo. Nós queremos que as nossas equipes entrem dentro de campo jogando um futebol dentro dos conceitos que acreditamos que são os conceitos tradicionais do Santos, um time ofensivo, protagonista de jogo, com jogadores ousados e também, por que não, uma defesa equilibrada, um meio de campo equilibrado para que não sofra muitos gols.
e essa equipe desempenhe um futebol dentro de campo que consiga os resultados que acontecerão naturalmente, de chegar em finais de competições, semifinais, sendo campeão em algumas categorias, enfim. Mas o nosso objetivo principal é o desenvolvimento do atleta, o desenvolvimento da performance do atleta. Vou pegar um gancho da tua resposta. Você, em certo momento, disse que tem que privilegiar o DNA do clube. Com outras palavras, você diz isso, que é o DNA ofensivo. Sim. Em razão disso, você fez algumas modificações nas categorias sub-17, eu digo em relação à comissão técnica e sub-20, ou foram outros fatores que te levaram a essa mudança? A gente respeitou muito o ciclo que estava sendo encerrado, né? Eu cheguei praticamente no final do ciclo de uma temporada da categoria de base. E para que não sejam feitas injustiças, a gente deu oportunidade a todos os profissionais que estavam aqui para eles mostrarem o trabalho e poder ter a possibilidade de estarem associados ao nosso projeto esportivo de acordo com o que eles apresentaram na temporada. Isso foi analisado, não só por mim, mas por todo o departamento de futebol, juntamente com os gestores do departamento de futebol, e chegamos à conclusão que teríamos que fazer algumas trocas em comandos técnicos. E elas foram realizadas, né? A gente trouxe o Pablo Fernandes, o treinador do Sub-20, treinador com vasta experiência na formação, com um belo trabalho realizado no Red Bull. Menino da Vila. Menino da Vila, teve a oportunidade, começou a vida esportiva dele aqui, né, coincidentemente, mas o nosso foco principal foi os times que ele trabalhou, os times que ele montou e as equipes que ele sempre montou e o modelo de jogo que ele sempre buscou. Equipes, mesmo que o Red Bull uma equipe menor, de menor tradição que o Santos, mas umas equipes com pressão alta, com protagonismo, com postura de time grande, né? Postura de time grande, ofensivos. E esse tipo de jogo é o jogo que nos agrada e que agrada a torcida do Santos, né? Então esse profissional estava no Bahia, também estava fazendo um belo trabalho no Bahia e teve a oportunidade de voltar para São Paulo, que é o estado de origem dele. E o Pablo, treinador de seleção paulista, né? Quando teve campeonatos das seleções, ele foi o treinador da seleção paulista e tem feito ótimos trabalhos e a que a gente acredita que ele está muito próximo do que a gente pensa quanto à montagem de equipe, desenvolvimento e modelo de jogo. E no Sub-17 a gente também fez uma alteração e trouxemos... Você abre um parênteses para mim, você falar do 17? Sim. Estava falando com o teu assessor, o Maico, aqui, eu conheço ele, tanto que eu revelei para ti. Esse é louco, mas é louco no bom sentido. Ele é capaz de ficar das 13 às 22 vendo o jogo, estudando parte tática. Se ele tiver condições de assistir o campeonato da Zâmbia, campeonato do Uzbequistão, ele vai assistir. Esse eu posso falar. É uma pessoa extremamente comprometida com a função. O Rodrigo Chico. O Rodrigo Casarim. Esteve no Chapecoense. Teve no Chapecoense, esteve no Figueirense, no Desportivo Brasil. Também é um profissional que já tem experiência no estado de São Paulo, disputando campeonatos categoria sub-17 e feito bons times na época auge do Desportivo Brasil, com vários meninos revelados que foram vendidos para a Europa. E também um profissional que estuda muito, muito qualificado, busca o conhecimento, também monta suas equipes no perfil que a gente buscava de perfil de jogo. E como você falaste, uma pessoa extremamente focada, gosta muito do que faz, trabalha muito, vai fazer a coisa acontecer, assim como o Pablo também, são excelentes profissionais que chegaram. Eu acompanho o Pablo à distância também, o time do Bahia sempre jogou de forma marcação alta, pressão, nada de reativo, né? Infelizmente andou rodando o Brasil. Agora, Jorge, conta pra mim como o futebol da base não é tão difundido como o futebol profissional. O futebol profissional hoje, com algumas plataformas, você vê jogo de tudo quanto é lugar do mundo. Como é você que trabalhou mais no futebol do Sul do que do Sudeste, né? Se eu estiver equivocado, você me corrige. Você ter esses dados todos desses treinadores que você trouxe, principalmente baseado no que eles fizeram no estado de São Paulo, como é que você consegue acompanhar tudo isso paralelamente, já que não temos
a globalização existe, mas o futebol da base não é tanto assim, não. É que quando a gente já trabalha há um certo tempo no mercado, né, principalmente na formação, a gente vai conhecendo os profissionais, a gente se enfrenta em competições, no caso do Rodrigo, eu tive a oportunidade já conhecia, mas tive a oportunidade de trabalhar com ele no Figueirense, mas conhecia ele já de outros trabalhos. E eu acho que é muito da gente tá convivendo nas competições, indo a jogos, observando, conhecendo os treinadores, é network de mercado, né? Eu sou testemunha porque quando a gente vive o que faz, e eu gosto muito do que faço e vivo intensamente, eu quero saber quem é o treinador que está com a melhor equipe do Campeonato Paulista, quem é que está com a melhor equipe no Carioca, o que está fazendo, o Campeonato Brasileiro, quem despontou, o campeão da Copa São Paulo, quem foi, por que foi, trabalhou aonde. Então a gente tem que estar conhecendo o mercado, não adianta, né? Só testemunha que eu assisti um jogo do teu lado lá no Sul e você estava perguntando para o rapaz de scout quem é fulano, quem é Beltrano, né? Baseado nisso, hoje é uma soberania na base do Palmeiras, né? A gente tem que admitir, né? O João Paulo que veio do Vitória mudou o patamar, né? Já que é uma palavra que está na moda, depois que o Bruno Henrique falou no jogo Flamengo e Vasco, mudou o patamar da base do Palmeiras. Mas eu tenho uma avaliação, não deveria nem fazer isso, mas já comecei, vou até o final, já estou dando até opinião. O Palmeiras privilegia muito a parte física, em razão de ter um time milionário e de poucas oportunidades para os meninos da base, eles não aparecem tanto. Apareceu agora o Gabriel Veron. O Santos já privilegia uma maturação baixa, né? Dá para trabalhar isso também, Jorge? Assim, o Palmeiras está fazendo um grande trabalho, né? O João Paulo é um profissional de altíssimo nível, vem ao longo desse período aí mostrando que as equipes... Eu não acredito só que seja força, eu vejo equipes também com qualidade. Tem jogadores com qualidade, tá? Tanto que eles têm... Eu disse privilegio. Né? Tem uma política do clube deles que não estava tendo um aproveitamento muito grande da base, mas eles fizeram várias vendas de jogadores da base direto para o mercado europeu, o mercado de fora. Mas assim, cada clube tem a sua cultura e o Santos não pode fugir da cultura que é o jogador leve, o jogador driblador, o jogador com qualidade técnica, que tenha refino com a bola, que tenha muita qualidade. Esse vai ser sempre a nossa primeira observação. Depois, claro que dentro das possibilidades por posição, poxa vida, a gente daqui a pouco não pode ter um zagueiro tão baixo ou um goleiro tão baixo, sim, enfim. Mas a qualidade técnica vai sempre ser a prioridade aqui no Santos. Tanto o nosso setor de scout, de observação, vai estar sempre buscando e analisando os jogadores nesse sentido. Você chegou em outubro, mas o começo de trabalho efetivamente, creio eu, até porque os campeonatos ainda vão se iniciar, seja agora. E pelo menos no 17 e no 20 eu não tive nenhuma informação, se eu estiver equivocado, me corrige, de que o Santos trouxe reforços de outros times. Você está privilegiando os jogadores que você já tem no grupo, né? Nos dois elencos, né? Exatamente. Estou falando 17 e 20, que esses é que normalmente abastecem um time profissional. Não que o 15, o 13 e o 11 não mereçam atenção. Exatamente. A gente está ainda no momento de conhecer muito bem os nossos atletas, né? Até porque a comissão técnica é nova, está chegando, está conhecendo os atletas. E assim, a gente recém começou também um trabalho de scouting e de análise de mercado. O departamento está sendo estruturado, já está começando com algumas ações de execução, então nós vamos estar monitorando os campeonatos, Campeonato Paulista, nós vamos trabalhar muito forte os projetos na Baixada, tá? Então hoje já visitamos praticamente 100% dos projetos, onde... Não vai perder jogador para outro time, não, né? Não, a nossa ideia é o jogador da Baixada passar primeiro pelo Santos. Aí se não ficar no Santos, enfim. Mas a nossa ideia é tá monitorando tudo aqui. Então isso leva um tempo para que a gente possa conhecer os jogadores e estar monitorando o mercado até para buscar saber onde temos carências, né? Precisamos de zagueiros, laterais, volantes, enfim, e poder buscar no mercado. Mas a princípio estamos praticamente com 100% dos atletas que já estavam aqui no plantel
e começamos o trabalho assim. Jorge, eu tenho uma filosofia comigo que na base você tem que revelar. Se você puder revelar ganhando, melhor, porque o rapaz já vai com o espírito de campeão. Eu vejo que em alguns outros locais a filosofia não é essa. Talvez eu, pelo fato de ser torcedor do Santos, talvez pense assim. O Jorge, que não é da cidade de Santos, que veio da região sul, você jogou no Internacional de Porto Alegre, não é isso? Sim, foi jogador, sim. atleta de futebol, para o nosso internauta que não conhece. O teu pensamento é esse? É só revelar? Revelar ganhando? Ou só ganhar? Como é que funciona isso? Ganhar na base vai ser o resultado de um processo, como eu falei antes. Se nós desenvolvermos o atleta em performance individualmente, nós vamos desenvolver o coletivo. Se nós desenvolver o coletivo, nós vamos ter resultado de campo. Hoje nós temos grandes equipes também que fazem trabalhos importantes nas categorias de base. O próprio Palmeiras, o São Paulo faz um trabalho importante, o Corinthians, no estado de São Paulo que a gente está falando, né? E algumas equipes também, como o próprio Red Bull, vem fazendo trabalhos interessantes, o Desportivo Brasil, equipes não com tanta tradição e camisa, mas com investimento e com estrutura bem importante, estão fazendo alguns trabalhos importantes. A concorrência existe, né? Quando a gente vai para uma competição de nível estadual de São Paulo, é o campeonato mais forte do país. Aqui estão as principais equipes e o principal mercado de futebol é o estado de São Paulo. Claro que o Santos, na minha opinião, tem que estar sempre nas categorias de base buscando estar entre os primeiros, mas não é a nossa principal prioridade. A nossa principal prioridade é o desenvolvimento do atleta. E nós vamos conquistar títulos, ter vitórias, se nós desenvolvermos os nossos atletas. Nós podemos ser campeões com uma equipe reativa, jogando para trás, esperando o adversário, jogando no contra-ataque. Isso é o jogo do Santos? Não, não é o jogo do Santos. Mas se a gente fizer uma equipe fechada, não vai tomar gol, vai empatar, vai para decisão por pênaltis, pode ser campeão. Mas e nós desenvolvemos o atleta, nós desenvolvemos o modelo de jogo. Nós queremos que o torcedor assista à categoria de base do Santos e olha, esse é o Santos, essa é a origem do clube. Isso é que é bacana, né? De ver os meninos com aquela alegria nas pernas, com futebol veloz, com toque de bola, qualidade, ousadia, dribles, jogadas incríveis, que é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que privilegiar. Ser campeão é resultado de um processo bem desenvolvido da performance individual do atleta para o coletivo que vai dar esse resultado. Antes de a gente seguir aqui com o Jorge Andrade, gerente de futebol da base do Santos, vamos a uma dica do Pronto Eu Falei. Segura aí. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas. Linha completa de cuecas, pijamas, meias e camisetas, modelos plus size, podendo pagar em até 6 vezes sem juros no cartão, troca e devolução garantidas. Cubra e descubra sua intimidade na Casa das Cuecas. Conheça nossa nova loja em Santos, no Praia Mar Shopping, primeiro piso. A Star Diesel presta serviço personalizado para os seus clientes e colaboradores com ampla experiência no segmento em mecânica e manutenção preventiva de caminhões. A Star Diesel conta com profissionais com grande conhecimento, treinados e capacitados periodicamente para atender cada uma de suas particularidades. Revisão preventiva, conserto de módulos eletrônicos, manutenção em caixas de câmbio automatizadas. Star Diesel, sinônimo de confiança e credibilidade. Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, 89, Cidade Náutica, em São Vicente. Telefone 3464-1388. Muito bem, então as duas dicas do nosso programa. Primeiro, a Casa das Cuecas, que fica no Shopping Praia Mar, no bairro da Aparecida, na cidade de Santos, do primeiro andar, no primeiro piso. E também a Star Diesel, que é mecânica da Mercedes-Benz, mecânica de autos. Jorge, eu fiz o inverso, mas foi proposital, não foi que eu esqueci não. Eu comecei a falar do Jorge, gerente, agora até para o público te conhecer um pouquinho, queria que você falasse um pouco do teu currículo. Teu pai foi jogador e você foi jogador do Inter de Porto Alegre. Eu venho de uma família de atletas de futebol, da origem do futebol.
A família do meu pai é da época dos bairros em Porto Alegre, onde se tinha os campos de várzea, né? A família do meu pai tem a origem de ser o dono do bar do campo, de ser o pessoal que jogava na várzea, os clubes de várzea. Então, assim, o meu avô foi centroavante nos anos 40, jogou no Grêmio, jogou em clubes de Porto Alegre, no Cruzeiro, no Nacional, no Renner, jogou também no Lajadense, que eram clubes tradicionais da época. O meu pai, o irmão dele, meu tio-avô, foi um meio-campo, jogou no Internacional. O meu pai jogou muitos anos no Internacional, foi um atleta com muita boa performance no final dos anos 60, início dos anos 70, né? Enfrentando iniciou a equipe, o projeto da equipe dos anos 70 do Internacional. E ganhou tudo, né? Figueroa, Falcão, Batista, aquela turma ali, ele foi das equipes que iniciou essa equipe, foi substituído pelo Vacaria após. E o meu tio também foi jogador, jogou no Cruzeiro, era um meia. E a gente viveu a vida inteira no meio do futebol, né? Nós também jogamos, eu e meu irmão, jogamos futebol na base do Inter, em alguns clubes do interior também. E qual posição você jogava, Jorge? Eu era zagueiro central, destro. Joguei também muitas vezes de lateral direito, quando precisava fazer uma linha de 4. Joguei também de primeiro volante. E tive algumas passagens por alguns clubes do interior, mas com 23, 24 anos decidi parar para estudar, porque o futuro não seria tão interessante no futebol. Me preparei para jogar em grandes equipes e quando eu vi eu estava jogando 13, 4 anos, jogando em equipes menores, optei por voltar aos estudos e me formei em administração de empresas, depois educação física. E pelo fato de ter trabalhado com o Fernando Carvalho nos anos 90 como jogador, ele me fez o convite para ser o gerente da base do Inter. O Fernando foi campeão mundial em 2006. Isso. E aí passei mais de 10 anos como gerente na base do Inter, recebi o convite para ser o diretor da base do Atlético Paranaense, que eu fiquei 2 anos. Depois de 2 anos recebi o convite para voltar para o Inter, fiquei mais 4 anos. Depois de 4 anos saí, tive uma passagem pelo Figueirense, estava no Figueirense e recebi o convite para vir aqui trabalhar no Santos. E é uma coisa que a gente gosta muito, eu gosto muito de fazer, é um trabalho muito gratificante e o melhor resultado é quando a gente, depois de alguns anos, encontra atletas que a gente fez desde pequeno, na equipe principal. Dá para revelar alguns aí que passaram nas tuas mãos? Hoje aqui no Santos, o Sacha é um menino que eu conheço desde os 10 anos de idade, né? Trabalhou com a gente, o Alisson, também da seleção, da mesma geração, foi escolhido o melhor goleiro do mundo, eles eram todos da geração 9-2, Neymar e Felipinho. O Andrigo também passou. Andrigo, 9-5. O Fred, seleção brasileira também, Luiz Adriano, Pato. Luiz Adriano está no Palmeiras. Está no Palmeiras. Vários outros meninos que passaram naquela época ali da gente e já estão pelo mundo afora aí desenvolvendo futebol. Bem a gente encaminhado. fica bem contente quando a gente encontra esses meninos e foi gratificante ver o Sacha aqui numa boa fase e tal. A leitura tática desse rapaz é algo absurdo, hein? Parece até que jogou 15 anos na Europa, porque ele abre espaço. Sempre foi um jogador muito inteligente para jogar, assim, Joga muito sem a bola, pequeno, né? Iniciou no futsal, né? Um menino também com origem no futsal. Na época que o Internacional tinha um futsal forte e foi muito bacana. É bacana, isso é o que recompensa a gente ver os meninos bem aí, seguindo a carreira deles. Vou pegar outro gancho da tua resposta. Você falou do futsal. Vocês têm uma integração? Pretendem fazer essa integração do futsal? Te faço essa pergunta porque em 2013, quando o Santos conquistou as 2 últimas Copas São Paulo, 13 e 14, existia esse trabalho. Eu não sei por que razão elas não aconteceram mais. Uma das ações do nosso projeto já está sendo executada é a integração efetiva do futsal com o futebol de campo nas categorias de iniciação. Então, hoje, o treinador da Sub-13 tem como auxiliar dele, o treinador do futebol de campo da Sub-13 tem como auxiliar o treinador do Sub-12 do futsal. Isso é legal, né?
E o treinador do sub-11 de campo tem como auxiliar o treinador do sub-10 do futsal. E quando eles vão jogar futsal, vão uma competição de futsal, o treinador de campo é o auxiliar. Inverte. Que bacana isso. Então, assim, eles trabalham com os mesmos meninos, eles têm a mesma programação. Durante a semana, os jogadores treinam futebol de campo, treinam futsal, final de semana jogam campo e jogam futsal. Essa é a integração. Do 15 em diante não, porque você tem que fazer a escolha, não é isso? Acreditamos que... Eu também penso dessa forma. Nessa fase que a gente chama fase universal, até os 13 anos é importante ele vivenciar o futsal. Após os 13 anos ele tem que definir qual esporte ele vai seguir. São esportes diferentes, fique bem claro. Jorge, apesar de apenas 5 meses no clube, dá para dizer que já tem a cara do Jorge na gerência em algum aspecto dessas mudanças na categoria de base ou ainda é muito precoce? A gente, pela experiência, por tempo já que a gente vem trabalhando com a formação, eu acredito que algumas ações já têm de algo que a gente conhece, que a gente já tem na bagagem e na experiência. Dá para você revelar alguma? Esse próprio trabalho do futsal, né? Eu tive a experiência no Internacional, o departamento de futsal tinha sido... O Pato também acho que era do salão, não era? O Pato era do salão, mas ele foi visto numa competição em Uruguaiana e o time dele de Pato Branco estava jogando, aí ele foi convidado e aos 12 anos ele foi para o Internacional. Essa ação a gente fez algo muito parecido no Internacional. O Inter tinha um departamento que foi encerrado e a diretoria não podia ouvir falar em futsal, porque ele igualava custo. Então se falava em futsal, achava que ia abrir o departamento, que ia ter custo, e o Inter era um clube de futebol de campo. E a gente conseguiu convencer a diretoria que nós precisávamos novamente nos filiar para disputar com as categorias de iniciação os campeonatos de futsal e a gente poder treinar futsal. Foi uma conquista importante, esse projeto já está acontecendo há 4 ou 5 anos, vários jogadores já foram revelados e captados do futsal e, coincidentemente, o Internacional conseguiu todos os títulos nessas categorias do futsal, o que não era o nosso objetivo. O nosso objetivo é que elas treinassem e jogassem futsal. E no campo também, ganhou o último campeão da Copa São Paulo. Então tem feito uns trabalhos importantes aí. E essa é uma das ações que a gente tem feito e que tem sido bem importante. Jorge, o teu trabalho aqui, para dar frutos que você objetiva, é a curto, é a médio ou é a longo prazo? A gente não pode falar em categoria de base nunca a curto e médio prazo. Vamos falar a longo prazo. Para se deixar algo importante. Para marcar. Para marcar. Veja os exemplos, né? Nós acabamos de citar o Palmeiras. O Palmeiras vem dando uma continuidade no trabalho importante, está tendo resultado. O Internacional, na nossa época que revelamos tantos atletas, os profissionais ficavam 10 anos, 7 anos, 8 anos. Eu acredito que para se fazer um trabalho importante na base, você tem que contemplar, no mínimo, uma geração que comece na iniciação e termine aos 20 anos. Aí nós estamos falando de 7, 8 anos de trabalho, né? Então, o que acontece no Brasil, infelizmente, é em função de trocas de direção. Os trabalhos na base, que às vezes estão sendo bem feitos, né? Eles acabam sendo trocados, mudados de filosofia, enfim. Quando a gente acredita no trabalho e confia nas pessoas que realmente são profissionais, sérios, que tenham capacidade e competência para realizar o trabalho, a informação tem que ser a longo prazo. Para finalizar contigo, antes das tuas considerações finais, te agradecendo, eu gostaria de até ficar mais tempo, mas o tempo urge, né? E você também tem seus compromissos. Qual o principal desafio hoje, na tua opinião, pela leitura que você fez ao longo desses primeiros meses à frente do cargo de gerente da base? O principal desafio é retomar o modelo de jogo e o espírito de jogo do Santos. As nossas categorias de base têm que voltar a ter aquele jogo que eu como adversário, sempre tive muito medo de jogar contra o Santos dentro da Vila, ou fora, ou em competições. O principal desafio é esse.
Claro que o nosso objetivo principal é mandar o maior número de jogadores para a equipe principal. O projeto está totalmente integrado com a equipe principal, mas o que é estar integrado? Realmente nós estamos trabalhando de forma integrada e contínua. Eu praticamente tenho reuniões diárias com o superintendente de futebol, que é o William. Todas as informações da base ele sabe de tudo que está acontecendo, os jogadores, as competições, renovações. Quem está bem, quem está mal. Quem está bem, quem está mal. Ele acompanha muito também, quer saber, é um profissional muito atualizado, que quer saber de tudo que está acontecendo na base. Indiscreto, né? Isso eu acho legal. E eu acredito que, eu tenho certeza que o projeto desportivo que está sendo executado aqui vai ter muito sucesso. Claro que precisa de um prazo, né? E pelo que eu tenho visto de talentos nas categorias de base do Santos, tanto em sub-20, sub-23 e sub-17, né? Aí também para as categorias menores, 15, 13, 11, o Santos tem safras importantes chegando, jogadores importantes. Vai render muitos bons frutos. Agora tem que ter paciência, tem que viver cada etapa, cada período, e acredito que vamos ter grandes jovens. Já um exemplo, né? O professor Gesualdo, em 8, 9 jogos, já jogaram 5, 6 jogadores da base. Verdade. Então já vem fazendo algo que é importante, que já estava previsto na chegada da comissão técnica, que conhecia o desafio e o projeto esportivo, que jogadores da base seriam sim lançados e teriam que ser oportunizados. E já está acontecendo, né? Os meninos entrando, né? e desenvolvendo. Legal. Jorge, eu gostaria de ficar aqui um tempo, até no make-off aqui, a gente até brincou um pouco, e eu desejo todo o sucesso do mundo, porque o teu sucesso é o sucesso do Santos também, dos meninos, né? Que desabrocharam desde a época do Pelé, depois aquela geração maravilhosa de 78, depois veio 2002, 2010, 2015 também tinha menino da base, e até um dos últimos posts no meu blog, né? Só a base salva, porque dinheiro e Santos, infelizmente, não cabem na mesma frase. Espero que num curto espaço de tempo essa frase ela possa ser colocada assim, mas infelizmente a realidade é essa, e o Santos é uma fábrica de talentos, e tomara que continue revelando aí em todas as posições. Te agradeço aí por ter me recebido na tua sala, e eu gostaria de dar tuas considerações finais aí para o público, que até que você chamasse aí para acompanhar os jogos do CT Rei Pelé, Meninos da Vila. O CT Rei Pelé vai ficar pronto quando? Aquele gramado lá, para acredito que mais 30 dias, final de março, início de abril, ele deve estar pronto, o novo gramado. Qual a diferença para o gramado que estava? A tecnologia, né? O gramado que estava já era uma tecnologia antiga, está vindo um gramado de última geração. É o mesmo modelo do gramado utilizado na Arena da Baixada do Atlético Paranaense, né? Uma grama de altíssimo nível, de última geração, com raspa de coco, né? Em vez de usar a borracha, ela não é raspa, é fibra de coco, que é utilizada. Quando tu falou raspa, eu vou entrar no gramado e dar uma mordida. É fibra de coco. Tô brincando. Fibra de coco, e ela simula muito bem a lama, a areia, e o jogo fica rápido. O outro gramado, o jogo ficava mais agarrado, a bola segurava mais. Fica mais lento, né? Mais lento, então o jogo fica mais rápido. O jogador se sente muito confortável jogando nesse campo, como se estivesse num gramado de grama natural. Então a qualidade do passe é melhor, a velocidade da bola é melhor, o jogador se sente melhor. E até o ambiente fica mais agradável, porque a utilização da borracha com o calor esquenta. Muito. E essa fibra ela não esquenta porque ela mantém a umidade e não esquenta tanto como a borracha. Então isso já é algo que está acontecendo no clube, e vamos ganhar em qualidade de treino e qualidade de jogo. Agradeço pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a base do Santos, falar sobre as nossas ações, os nossos projetos. E convido sim a torcida para estar acompanhando os jogos no CT Rei Pelé, os jogos, se tivermos oportunidade de jogar na Vila, também convidamos assim que for possível, e acompanhando as categorias de base para ver os meninos, os próximos talentos aí que vão estar estrelando na Vila Belmiro.
Muito bem, e com as palavras do gerente de futebol da base santista Jorge Andrade, vamos encerrando o Pronto Eu Falei desta semana, prometendo retornar daqui a 7 dias com mais um programa inédito aqui no YouTube. Um grande abraço, até a próxima semana. Valeu! Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping, primeiro piso, em Santos.